Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talks, o local onde inteligência artificial e inteligência de go-to-market se conectam. Hoje tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, parceiro, cliente, enfim, parceiro aí de longa data, Guilhermo Gomes. Fui até olhar o nome dele aqui, porque normalmente é sempre Guilherme, né? Valeu, Guilherme, obrigado, muito bem-vindo, tá vindo aqui. Guilherme toca aqui toda a máquina de go-to-market da Flash, é o CRO da Flash, uma máquina super madura e referência aí que vira e mexe, a gente está sempre trocando figurinha. Acho que o papo vai ser muito rico. E para me ajudar aqui nesse bate-bola, nessa conversa, Pedro Scarabelin, grande Pedro, nosso líder da oferta aqui de Growth, vai vir me ajudar. Pessoal, sejam bem-vindos. Quiserem falar umas palavras de abertura aí com a nossa audiência, fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Guilherme, queremos te ouvir, então, por favor, fique à vontade. Fala um pouquinho pra gente. Muito obrigado pelo convite aí, Dani, Pedro e todo o time da Cortex. Você apresentou perfeito, né? Aí, amigo, cliente, tudo, né? A gente já vem trocando de figurinha já faz tempo e vai ser um grande prazer estar aqui hoje compartilhando aí sobre Flash, Go-to-Market, AI e times de revenue. Boa, maravilha. Guilherme, vamos lá, cara. Para começar, enfim, a gente já te conhece bastante aí, mas para o pessoal de casa aí, conta um pouquinho aí da sua trajetória, né? E até trajetória profissional mesmo, antes de Flash, porque eu acho que de go-to-market, Flash e AI aqui a gente vai ter muito assunto para aprofundar. Ótimo. Bom, contando um pouquinho rápido, sou espanhol, daí o A sotaque. gente não tinha percebido. Não tinha percebido. És argentino ou espanhol? As duas grandes hipóteses de quando alguém me conhece. Mas previo trabalhar aqui na Flash, agora posso detalhar um pouquinho mais o que faço aqui na Flash. Eu brinco sempre, trabalhei, só faltou trabalhar na administração pública. Eu trabalhei como prestador de serviços, trabalhei em duas grandes firmas uma de banca de investimento e outra de consultoria americanas, un bom pedazo da minha carreira. Depois trabalhei como executivo de uma multinacional, foi aqui, assim como cheguei aqui na América do Sul e já nunca mais fui embora. E nos últimos 8 ou 10 anos da minha carreira estou como C-level en empresas de tecnologia e también como advisor y conselheiro de algumas de outras empresas también relacionadas con tecnologia e com AI. Maravilha. E me conta um pouquinho como é que foi essa chegada na Flash, né? Assim, hoje em dia a gente bate uma bola constantemente. Eu estava até fazendo um recap aqui antes da gente começar a gravação, né? Você já está com uma máquina ali de go-to-market, né? Uma máquina de revenue de pouco mais de 700 pessoas, tem mais de 200 pessoas aí na parte de pré-venda, de geração de demanda, aproximadamente 150 vendedores, um monte, né? Uma porrada aqui de CS, de pessoal de pós-venda. Me conta um pouquinho como é que foi essa conexão com o Flash, essa chegada na Flash e já contando um pouquinho de como é que era a máquina que você encontrou lá no começo, em termos de porte, de estrutura, e como é que você viu aí, né? Você sempre conta os 3 grandes momentos aí da máquina, como é que você vem conduzindo e enxergando a evolução e a maturidade da máquina ao longo desse tempo. Então, o primeiro que gostaria de comentar é o primeiro grande desafio que a gente tive aqui ou que eu enxerguei aqui na Flash e que vivenciei nos últimos anos foi escala. Porque, y no escala no quesito de temos que escalar, eficientizar, sino escala de como escalar a máquina. A gente pasou de uma Flash de 4 anos atrás a Flash como un todo, 250 colaboradores, hoxe a Flash ten 1.400 colaboradores. Probablemente nesa época o time de revenue era un time de 50 persoas, hoxe son 700. Entón, como escalar toda esa máquina, o primeiro foi un grande desafío. Mas para mí ten dois activos que acompañaron esa escala ao longo das 3 ondas, depois podemos comentar, porque además ten moito a ver con esos dois pilares que vou falar. O primeiro é a palabra integración. Eu gosto de falar de integración, por qué? Porque para mí, hoxe, o valor que ten a nosa máquina de revenue da Flash é ter todo un time de revenue integrado de maneira ampla. Que significa, hoxe lidero os times de branding, de growth, de prevendas, vendas, onboarding, CS, os times analíticos que dan soporte a esa estera. Entón, o valor agregado de conseguir integrar e enxergar eso como un todo acaba amplificando moito o resultado.
Então, para mim, a primeira conquista que a gente trabalhou durante os últimos anos foi essa palavra integração. Foi parte do nosso sucesso, em termos, obviamente, de ajudar a escalar e fazer mais com menos, né? Porque senão também, hoje somos 700, mas se não fosse integrado, até poderia ser mais esse time de revenue. Mas mais que a escala, é a inteligência que agrega esa integración de teams de revenue y como, al final, yo siempre gosto contar o paralelismo, que team de revenue é un team de fútbol. Quien faz o gol tanto faz, o importante é ter a posición da bola e facer o gol. Então, quando o time é integrado e um time amplo e cada um tem um papel diferente, eu acho que conseguimos ter esse controle da bola e fazer o gol com mais frequência do que faríamos com times isolados. Então, por um lado é integração. Y falaba de un segundo pilar, para mí fue innovación. O sea, que a innovación acompañó a Flash y está acompañando a Flash desde los inicios, desde nuestro producto, desde parte de nuestro DNA, está dentro de nuestro way of working, nuestro modus operandi dentro de la propia compañía, desde el producto, que fue un producto disruptivo, hasta la propia gestión de nuestros teams, ¿no? Innovación porque fue necesaria. A Flash, como vocês bem sabem, quem está ouvindo aqui o podcast não conhece também a nossa história, foi quem revolucionou o mercado de benefícios. E por que falo isso? Não é para fazer publicidade da Flash, sino para contar como revolucionou esse mercado dos benefícios de vale alimentação, refeição, transporte, etc. Sempre a gente conseguiu captar as melhores rodadas de investimento e sempre estar na primeira linha de inovação, porque obviamente isso permite comprar mercado, contratar pessoas mais senior mais rápido, crescer os times de maneira mais rápido. Mas rapidamente todos os concorrentes começaram a copiar caminos de crecimiento, caminos de go-to-market que no estaban acostumbrados a ser feitos en un mercado un poco más tradicional. Entonces, gente siempre, cuando alguien copiaba, a gente siempre tenía que ir na frente, ir na frente, ir na frente. Então, innovación foi parte de nosso DNA desde o produto, mas tamén de nosso go-to-market, por oportunidade e dos, por necesidade. Porque se non íbamos caer, obviamente, no conformismo e alguén sempre iba a fechar esa ventaja competitiva que a gente foi construindo na historia. Então, a palavra integração e inovação para mim foi pouco parte do que acompanhou estes últimos anos os times de revenue desde 2022 aproximadamente. Legal. Antes da gente entrar aqui num deep dive disso que você falou, até anotei aqui, acho que a gente podia descer um pouquinho nos desafios e nas dores de integração, que a gente sabe que integrar essas áreas de revenue são desafiadoras, no mínimo, né? E sobre essa dimensão de inovação, dá só um panorama para a gente aqui da estrutura atual. Então, assim, quais são as grandes áreas funcionais, uma estimativa de headcount ali, só para o pessoal de casa ter um pouquinho da noção. Eu falei rapidamente na abertura, mas só para o pessoal de casa ter um pouquinho da noção do tamanho da máquina hoje em dia. Então, hoje, o que é o time de revenue, como comentava, está composto pelos times de marketing, tanto a criação e branding como growth. Depois os times mais operacionais de hunting, que pré-vendas e vendas. Depois, uma vez que já fez a release, passa para onboarding e depois já a gestão do cliente com CS, independentemente de que seja mais encarteiramento ou uma gestão mais analítica e massiva de carteiras. Y en paralelo tengo otra cadera adicional, otra séptima cadera que olha todas esas esferas más analíticas, da un soporte más de análisis comercial, de performance, CRM, de RevOps exatamente, mesmo, mais de operations, de growth, de exatamente, para ayudar a drivear y obviamente detectar puntos de melhoría también en esas estructuras y até conseguir manter esa cualidad en un time tan grande, ¿no? De treinar a Flash non é unha empresa innovadora que lanza produtos continuamente. Cada trimestre temos novas funcionalidades ou produtos principais que temos que traspasar na ponta, na operación, para conseguir levar para o cliente. Então, ese time de enablemento de Revenue Ops ten un papel moi importante tamén de conseguir ajudar a levar eso e traspasar ese coñecemento de produto para a operación e conseguir levar para o cliente. Legal. Y en termos y en grandes números, Flasos estamos con unas 1.300, 1.400 personas, los teams de revenue tienen unas 700 personas, unas 50 personas en marketing, 200 personas en prevendas, unas 150 personas en vendas y el restante se divide onboarding CS, basicamente. Legal. E pensando nesse crescimento, assim, como que ele se deu, né? Porque foram anos, né, desde da sua chegada ali para sair
550 pessoas que você comentou até chegar nessas quase 1.500 agora. Toda essa estrutura, ela foi crescendo de maneira organizada, ou primeiro vocês tiveram um crescimento rápido de alguma área de pré-vendas primeiro, depois vendas, e aí depois vocês foram identificando buracos, e aí, putz, eu não tenho ninguém em ops, e aí estão pensando na construção do time como um todo. Como que foi isso, até chegar até agora? Então, aí conecto um pouco com as três grandes ondas que eu sempre falo da vida de revenue na Flash, neste ciclo dos últimos 3 ou 4 anos. Tive desde os origens a Flash, tive uma primeira grande onda, que era um time muito mais enxuto e com uma demanda já, um volume bom de demanda. Por quê? Porque é um produto inovador que grita para o mercado e a própria inovação já captura via inbound uma demanda que estava mais reprimida, que estava com uma vontade muito grande de mudar do produto existente nesse momento, que era o produto do incumbente, né? Então esse primeiro ciclo se caracteriza por um time mais enxuto e por uma captura de demanda muito mais via inbound. As mídias tradicionais, até orgânico, como a gente conhece mais tradicionalmente falando, né? Depois tem uma segunda onda que comentaba, quando os concorrentes, tanto os novos entrantes como os incumbentes, comienzan a emular e a copiar quien obviamente nesse momento está liderando a inovação, está liderando o go-to-market, aí todos acaba obviamente ineficientizando máis esa vía de crecimiento e aí expandimos, aí en parte además con moita ajuda tamén de voces no quesito da inteligencia e ajudando a entender que demandas deberíamos atingir vía outbound. Então a gente crea probablemente, não sei se é a maior, porque não conheço o resto do mercado, mas probablemente uma das top 3, top 5 operações de outbound e B2B do Brasil. Maiores e melhores, que eu gosto de falar as duas palavras. Não sou importante falar maior, sino também melhor. E muito a base de inteligência. Tem que conectar muito a disciplina da gestão de um time operacional com a inteligência de drivear para onde esse time operacional tem que ser encaminhado, né? Hoje, com certeza, o time que drivea esse conhecimento de inteligência comercial sabe quem são os 10 próximos possíveis clientes que têm maior probabilidade de convertir na Flash, porque a gente tem todo um sistema de inteligência trabalhando a favor disso, né? E agora estamos nas portas de aí, né? Non nas portas, das portas da terceira onda, ou já estamos máis que nas portas, estamos con un pé dentro desa terceira onda, que a parte de avanzar máis aínda na inteligencia. E eu non gosto de facer máis con menos, sino gosto de falar que con o time actual imagino que a Flash debe ser construída nos próximos 2 anos sin incrementar, debe ser a época de escalar no máximo nivel, na máxima potencia o time actual e diluir ainda máis CAC e facer moito máis con menos. E a inteligencia artificial en todos os quesitos, que depois podemos falar un poquinho máis en detalle. Perfeito. Guilherme, conta um pouquinho pra gente, principalmente o pessoal lá de casa, assim, dentro dessas três fases, nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, quais foram ali os principais tropeços, os principais aprendizados para quem eventualmente se encontra ali, né, no primeiro estágio da jornada, ainda surfando muito uma geração inbound, para quem já está fazendo uma geração mais híbrida de canais, com inbound, outbound, geração direta, mais ABM de sales rep, e depois agora nesse momento mais de escala, né, de automatização via AI. Se você pudesse elencar ali um ou dois principais aprendizados que o pessoal lá de casa que tiver nessas estágios, se fosse interessante ficar atento, quais que você elencaria? Posso falar que por sorte non tivemos grandes tropeços, tá? E por que eu falo isso e non por arrogancia? Porque a gente tive muitos, infinitos pequenos tropeços. A gente vive na cultura do teste. Então, antes de escalar cualquier cosa, a gente testou infinitas veces todo tipo de inbounds e outbounds e até canais. A gente vive a cultura do teste e permea en todo tipo de times que existen na Flash, e neste caso en Reven. Hoxe podemos estar con máis de 50, 60 testes en paralelo de diferentes naturezas, tá? Tanto de creación como de farming, growth, todo o que imaginar. Entón, pequenos tropezos tivemos infinitos. O que eu falaría, independentemente de... Para mí, en inbound é moito en ser con moitas empresas e tanto
desde meus inicios na Flash como advisor de outras empresas máis embrionarias que descuidan o quesito de Martech e das integrações e de un quesito máis técnico. Acho que o arroz con feijão tem que ser ben feito porque senón a dor depois é moito grande. Você pode hoje navegar, ser muito inovador e non ter que eficientizar tanto algunos quesitos relacionados con Martech, mas se você vas facer inbound, é un pré-requisito ter esas estruturas super ben feitas e desenvolvidas, né? E establecidas. Então, eu vejo que um dos maiores erros é hoje vem muito atrás com o arroz e feijão Martech em inbound, sem dúvida alguma. E aí, quando você diz arroz com feijão no Martech, são o stack de software bem integrado, Tudo. bem desenhado, para que o flow ali Exatamente. de receita de lead seja Conseguir mais retroalimentar bem orgânico. também, obviamente, as máquinas, os canais de aquisição de mídia, etc, etc. Então, Ah, quem faz inbound hoje vejo que não gasta tanto tempo em esse arroz com feijão bem feito e deveria gastá-lo. E do quesito tanto aplica como a outbound e como volto de novo a inbound, ter muito claro o ICP. Eu vejo que as pessoas saem atirando sin ter uma demanda ou um ICP ou uma demanda target muito definida para conseguir alavancar, trabalhar esse grupo, esse universo. E ese para mí uno dos maiores erros. A gente, quando foi máis generalista no inicio, as tasas de conversión eran moito menores, quasi que incrementamos un 50% das tasas de victoria, quando a gente foi afunilando e determinando o ICP, ou bem através de inteligencia, ou bem através, obviamente, do feedback e loop do produto, etc. Então, acho que ter o ICP definido e qual é a dor que seu produto resolve e qual é o seu direito a ganhar para aí se aprofundar e fazer um double down nesse universo de demanda é necessário. E as pessoas gastam pouco tempo e saem atirando mais de maneira geral para depois aprender com gastando muito tempo, muito recurso, muito esforço sin antes facer o traballo de casa de sentar, falar con distintos grupos, facer un focus group máis determinado e a partir desas hipótesis ya sair atirando para esos ICPs. Eu acho que é un erro moi común, a xente sofreu ese tipo de erros, mas eu vejo que tamén é un erro moito común en outras empresas que están tamén comenzando a facer un go-to-market máis masivo. E aí você entende que você conseguiu já ter essas duas visões e lá talvez na primeira onda vocês já estavam preparados sob a ótica desse arroz com feijão do inbound, e aí imagino que no meio dessa primeira onda foi ali que vocês começaram a identificar que precisava ter isso não no escala, e a parte do ICP a hora que ficou claro, a hora que vocês decidiram ir para o outbound ali, né? Imagino que ali foi quando essas fichas começam a cair ali. Exatamente, porque en esa primeira onda de inbound, como comentaba, como foi un produto muito inovador que creou un boom aí no mercado, unha disrupción moito grande, no precisaba ter esa eficiencia tan ben definida porque a propio volumen de inbound disfarzaba un pouco o gap que tiñamos en ese quesito técnico. Aí depois, mas eso tamén non é eterno. E cando muda é questão de meses. En 3 meses, aí muda. O CAC comeza a crecer e aí você acha que ás veces os camiños é porque ou a demanda está mudando, no, e ás veces é cosas moito máis básicas e menos sobre mercado e moito máis sobre quesitos técnicos, que cando você ajusta, aí volta de novo a entrar no trilho e até continua escalando máis. Então, se você, a gente sofreu e vivenciou isso muito no inicio en inbound, e como você ben fala, na segunda onda en outbound, de maneira geral, cando comezábamos máis un produto como Flash, que sirve para empresas de 10 colaboradores até empresas super extra large enterprise, o universo é gigante, mas ferver o océano é imposible, né? Ten que pegar pratinhos pequenos de água e aquecê-lo. Então, a gente aprendeu a fazer isso, foi sabe. E aí, pensando no produto de vocês, acho que é muito fácil cair nessa de achar que é para todo mundo, né? Uhum. E pode ser até que seja para todo mundo, mas como encontrar pequenos filões ali que vão melhorar a sua taxa de conversão e aí cuidar do CAC, acho que é um bom caminho de reflexão, né? E ICP, no quesito de, pode ser bem, de, como falava, seu produto, que do resolve e para que grupo resolve e porque você tem uma habilidade a ganhar nesse universo de clientes,
E também ICP no quesito do go-to-market, porque é tão importante quanto, né? E quando falo de go-to-market, é quem desse grupo está mais disposto a ouvir esse produto nesse momento, porque já interagiu comigo por lookalike, por indústria, porque eu já tenho clientes que estão influenciando ele, por N motivos, é tão importante o ICP do produto e do universo de clientes como o ICP do go-to-market. Que eu acho que também essa segunda dimensão não está tão levada em consideração de maneira geral. Total. E essa segunda dimensão ela tem uma alavanca até maior em eficiência, né, nas suas taxas de conversão. Sem dúvida. Porque quanto Sem mais você dúvida. consegue ir varrendo um território pequeno o mais rápido possível, obviamente mais eficiente você vai ser, né? Uhum. Sem dúvida alguma. Perfeito. Ô Guilherme, deixa eu puxar um gancho aí que você falou lá no começo e você voltou a tocar nele também quando você estava contando aí desses principais problemas e tropeços que você vê o pessoal fazer, que é essa questão da integração, né? Assim, integrar, né, uma máquina de receita tem um puta desafio, não só de stack de software, mas de processos, de time, de SLAs, de gestão de ruídos, das passagens de bastão, enfim. Tem várias camadas, né? Incentivos, né? Até na camada lá de compensation. Tem vários desafios aí em todas as camadas. E fazer isso, obviamente, numa escala de 700 pessoas, tem maiores desafios ainda. Conta um pouquinho pra gente, assim, quais foram esses maiores desafios ou grandes projetos para conseguir essa integração que você colocou lá no começo. E, de novo, né, se puder dar insights aí para o pessoal lá de casa, de pontos de dor que você vê o pessoal escorregar mais ou que vocês passaram maior dificuldade, é super rico também. Eu acho que tem um ponto mais básica de integração, no B2B uma cadeia perfeita, né? Você gera o lead, você qualifica o lead, você vende o lead, você onboarda o lead e você cuida do cliente. Parece que uma cadeia tão óbvia, mas se não existem processos que conectam as pontas da cadeia de maneira geral, não existe integração. Então, a gente que me conhece sabe que eu cismo com processo. Para mim, numa empresa existem 3 P's: produto, processo e pessoas. Não existe outra fórmula mágica, só essas 3 P's. E processo é tão necessário quanto o produto e ter as melhores pessoas. Então, a gente cisma em processo e conectar a cadeia é necessário. E numa cadeia B2B, eu gosto de falar que você é responsável pelo 80% do seu time, mas você tem um 20% de responsabilidade de outro time. Porque se eu sou um pré-vendedor e qualifico leads, mas não estou olhando o que o vendas faz e o vendas não sabe se o que me está passando e a regra de qualificação, se o que está passando para onboarding está a venda redonda ou não. Então, um tem que policiar o outro no sentido saudável da palavra, porque um vai melhorando o outro. Porque você olhando seu universo desde uma perspectiva, desde um ângulo X, não tem a visão completa quando passa para o ângulo Y, que aí tem uma amplitude maior. Então, sempre olhar e retroalimentar a cadeia com processo, obviamente a sua e seus times, mas também a de seu vizinho, eu acho que isso é muito rico e isso que fez um diferencial muito grande aqui na gente. Olhar ponta a ponta também, porque não adianta tem determinados canais de adquisição e ICPs ou tamanhos de cliente que o lead time é muito curto, né? Em 20 dias tenho já um cliente ativado, mas pode ser que no terceiro mês dê um churn. Quando falamos muitas vezes que paid media é só retroalimentado a través do que converte rapidamente em SQLs ou às vezes um contrato e não olha o que acontece depois com a cadeia, pode ser que estou focando errado, que eu estou super saudável com um custo por SQL muito, muito bom, mas não olhar o que acontece depois de 2, 3, 4 meses, que já aí muda um pouco a perspectiva para a LTV/CAC aqui de uma maneira um pouco mais ampla. Aí isso não... Você está simplesmente com uma visão bem parcial do motion da captura de demanda, né? Então eu acho que olhar e retroalimentar na ponta também o que acontece depois com o cliente é tão necessário, tão valioso quanto, obviamente, com o que vai acontecendo no funil de maneira muito mais semana a semana. Então essa integração também é muito necessária. E a integração de todas as capturas de demanda. Hoje a gente tem como captura de demanda ou como influência no cliente, a gente faz campanhas de marketing mais de topo do funil, medio funil, a gente faz obviamente todo o medio do funil, a gente faz eventos, alguns mais de posicionamento e awareness, outros mais de captura de leads, a gente tem o time de outbound, a gente tem newsletter.
tudo isso tem que estar integrado e tem que ser medível ou mensurável de algum jeito para entender, obviamente, quando potencializo mais um cliente para pôr mais esforço, menos, eliminar, não, ou ajudar a fazer mais disso mesmo para potencializar o resultado. Então, integrar em modelos tudo isso também é tão necessário quanto, obviamente, ter essas integrações tanto de processo como essas visões holísticas da cadeia. Legal. Descendo um nível aqui, e no layer de dados, né? Porque toda essa integração, obviamente, ela vai gerar, né, uma profusão de dados e uma necessidade de normalização desses dados, né? Quais são os grandes desafios aqui? Como é que você trata isso? Você tem um time de dados forte dentro da tua área de RevOps? Como é que você tem apoio de alguma coisa da parte de produto e engenharia? Como é que vocês se organizam lá? A gente tem um time central de dados, que obviamente olha toda a arquitetura, todo o dado de maneira mais ampla e macro Da área de revenue da companhia? da companhia, Da companhia. tá? E organiza toda a estrutura de dados da Flash. E depois o time de Revenue Ops, obviamente, trabalha a quatro mãos e tem pessoas alocadas de maneira, falamos que de maneira matricial dependem e reportam da pessoa de dados global, mas de maneira dotted acaba também reportando ou tendo pessoas alocadas no time de Revenue Ops. E o time de Revenue Ops, obviamente, acaba tendo as pessoas analistas, que são mais analista comercial e menos analista de dados, para conseguir extraer todas essas informações e estruturá-las e colocá-las aí ao serviço da operação. Então, um pouco a cadeia funciona nesse sentido. E depois tem outros dados externos que hoje também são menos conectados através da arquitetura de dados da Flash, que pode vir do HubSpot, ou de produto, etc., desse time de dados central, e vem de terceiro, faz uma pesquisa de awareness, é necessário, e como conecto awareness também com o que está acontecendo no funil, então esse time de performance e de análisis consigue pôr tudo na coctelera, aí agita e aí já distribui um pouco o resultado conectando esos universos, o externo e o interno, que vem sendo arquiteturado ou arquitetado pelo time de dados central. Maravilha. Pedrão, mais alguma coisa que você queira explorar da máquina em si? Vamos aqui para o bloco de como é que essa jornada está sendo impactada por AI. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Porque aí, no final das contas, é a continuidade dessa próxima terceira onda, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a necessidade de ter isso estruturado desde o começo, os processos, o arroz com feijão, porque isso é o alicerce de quando, agora a hora que entra a AI, ele acelera isso, e se as estruturas não tiverem bem fundadas ali, você vai ter um problema de capacidade de escalar, né? Falando um pouquinho de AI, não sei se você quer trazer algum ponto específico, mas aí de maneira um pouco mais abrangente, como que, onde ali alguns principais pontos que vocês têm olhado para AI na sua máquina hoje, seja na aquisição, seja no onboarding, seja no pós-vendas, onde que você vê os principais pilares assim que vocês têm usado nos últimos anos? A gente tem olhado em todas as dimensões, agora vou estruturá-las son umas três dimensões. A gente tem olhado AI de maneira geral. A gente tem permeado, está tentando permear e inculcar uma cultura super AI-driven em todos os times, bem seja na definição, na parte mais da liderança, etc., bem seja na operação. Depois posso detalhar um pouquinho com distintos exemplos, mas hoje consigo mapear aproximadamente umas 15 ou 10, de 15 a 20 utilidades de AI em todos os times de revenue. Então, tem funções de AI que ajudam a fazer um pouco o trabalho mais braçal, por falar de algum jeito, desde times de criação que conseguem lançar peças ou fazer testes A/B de maneira muito mais rápida, exponencial, com menos pessoas para conseguir capturar feedback e depois, obviamente, alavancar mais esse tipo de criação.
tenho hoje AI para capturar com esse time que falávamos de pré-vendedores e vendedores, imagina a quantidade de milhares de papos que existem por dia de time comercial. Então hoje temos ferramentas que ajudam a capturar esses transcripts, clusterizam, ajudam a entender por que os melhores pré-vendedores ou vendedores são os melhores, por que os piores não, quais são os gaps que faltam, e aí o time de enablement já entra como um sniper a treinar e a melhorar esses times em coisas pontuais. Então, esos son exemplos puntuais de... E con eso tengo infinitos exemplos máis que está ya no día a día da gestión do time. Eso ajuda a poupar tempo de alguna forma ou a escalar moito máis coisas que antigamente, por exemplo, ese caso de analizar as conversações que existían en prevendas e vendas era por mostragem aleatoria de dois analistas de qualidade e de comercial ouvindo e a partir de aí conseguían por hipótesis achar que eso acontecía con todos entón hoxe é moito máis asertivo e escalável, né? Ten AI predictivo tamén todo o mundo hoxe sempre virou máis hypado, né? Generativo, né? Generativo, agentes, copilots, são as palavras de moda, mas a base de todo isso não deixa de ser machine learning e preditivo. Então, hoje AI preditivo é o cérebro que ajuda a entender cada vez com mais variáveis, porque graças a generativo conseguimos enriquecer com mais variáveis, entre outro tipo de informações, que é a demanda que devemos targetear, mar aberto e nosso aquário. A frase hoje é benefícios ainda continua sendo o noso carro-chefe por geração de demanda, mas hoje temos outras duas unidades de negocio, uma relacionada com SaaS de RH e outra com SaaS e cartão corporativo, que podemos penetrar en aproximadamente un universo unas 80.000 empresas de beneficios, o que vamos penetrando pouco a pouco en 80.000. Entón, é tan necesario esos módulos predictivos para mar aberto como para a nosa gestión de CS ou de clientes actuales, né? Para gerar attach rate e farming. Entón, esas ferramentas ou ese AI predictivo para un pouco parte do cérebro para onde orquestrar a geración ou encaminhar as máquinas de growth, né? E hoje cada vez temos máis AI que ajuda no quesito ya máis agentes o quesito o AI máis moderno que coñecemos para facer o traballo pelas persoas. Entón, hoje, por exemplo, onboarding é menos sobre un onboarder parametrizar unha plataforma, o AI pode facer eso, e é máis sobre onboarder ajudar a educar o cliente no uso desa plataforma e non só parametrizando, entrando campo a campo e agora CNPJ e agora me pasa ese colaborador. No, se un agente pode facer eso, é un gasto de tempo un onboarding. Porque onboarding no, debería ser quase unha antesala do CS, quase já chegar capturando moito máis potencial do que foi definido por vendas. Por quê? Porque o traballo braçal já non precisa ser tan, en grandes medidas, ser feito por onboarding. Onboarding tem un componente moito máis de educar e estar moito valor e fazer que ese cliente nasça moito máis educado na Flash, porque depois vai gerar menos contact rate, menos probabilidade de churn e por aí vai. Então tem uma terceira via hoje de AI que eu acho que vai muito mais para fazer o trabalho pelas pessoas, mas no quesito já do cliente e não no quesito, obviamente, de gestão do time próprio. Legal, acho que você tocou em umas coisas interessantes aqui, tava até, né, saiu também o relatório da Iconic lá, que fala aqui, né, você deve ter lido, que a grande utilização ainda de AI para go-to-market ainda está no topo do funil, né, e você deu alguns exemplos interessantes, né, então assim, você tem muita adoção ainda ali no topo do funil para geração de demanda, para copy, produção de campanhas, né, esse tipo de coisa, até mesmo score de propensão, de qual empresa atacar, e à medida que você vai descendo para o meio do funil, para onboarding, para CS, né, para ongoing, isso vai diminuindo um pouco. Dá uns exemplos aí para gente, só para se fosse caracterizar um pouquinho de topo de funil. Você já deu alguns, né? Mas você falou um pouquinho de conversational intelligence, né? De monitorar todas as conversações dos BDRs e dos vendedores e gerar insights de performance, de enablement. Mas quais são aquelas, se você tivesse que elencar ali, uma ou duas que você enxergou que dentro dessa esteira tiveram as maiores alavancas, principalmente em termos de eficiência, quais seriam?
Falaria por Começando ele, pelo topo de funil ali, né? Para geração. pelo topo do funil, falaria que para mim, e de novo, não é por causa de que esteja sendo feito com vocês, a gente está fazendo outbound já há 3 anos consecutivos de maneira bem massiva. Um time parece pequeno, em Suto 170 prevendedores, mas Brasil é muito pequeno para 170 prevendedores. Você pode passar o jogo em questões de meses, né? Hoje a gente tem as conversações com vocês que ajudam a pegar novas demandas que não tínhamos tão mapeadas, porque obviamente o primeiro que você pega é o filé mignon, depois do filé mignon você passa para a segunda linha da carne, depois para a terceira, assim, até que chega o rabo, né, do porco. Mas tudo é comível. Então, hoje estamos nessa segunda linha, mas a segunda linha, se a gente fizesse do jeito mais antigo de pegar muitas bases de dados e até pode ser que sea segunda línea porque no conseguimos hacerlo eso con la primera línea, cruzando bases de dados, informaciones más evidentes que existen para segmentar o que é o filé mignon, né? Então, nesse segundo tipo de carne, a gente está conseguindo, via conversacional, captar um monte de informações super valiosas, tanto quanto alavancábamos ese primer tier de bases con distintas herramientas como Clay, Apollo, inteligencia también de voces, etcétera, etcétera. Agora, con la gente estamos consiguiendo pusar, nutrir esas bases y eso nos ayuda a trabar mercados que no serían enderezáveis o que demorarían muito mais em ser enderezáveis e com uma assertividade muito grande para capturar demanda, né? Então, Não seria nem a qualidade da carne, né? Mas é que seria uma carne muito mais difícil de chegar muito mais ali e difícil de chegar. um esforço nas prospecções tradicionais e manuais, provavelmente o CAC não pararia de pé, né? Exatamente, no pararía de pé ou teríamos que ter estômago para ter uns paybacks já um pouco mais dilatados. A gente é super rígido com isso. A gente hoje tem paybacks em menos de 12 meses, então para o B2B é uma métrica muito boa, mas a gente cuida muito da eficiência. Então, na geração de demanda, o que está tendo maior alavanca são esses agentes, né? Essas AIs agênticas que permitem destravar alguns mercados que vocês não estariam atacando, quanto ao mesmo tempo te permitem capturar mais informações que melhoram a assertividade, eficiência e conversão ali. Exatamente. Então, eu diria que essa seria uma das grandes disrupções que a gente está tendo. Avançando na cadeia, a gente está colocando e a gente está cada vez pisando o pé no acelerador mais forte por PLG, Product-Led Growth. Então, temos hoje cada vez mais empresas que entram por um fluxo nosso de self-sign-up, entra, capta demanda via inbound, normalmente são empresas de pequeno porte, ou ultra pequeno porte, mas entram por um fluxo de inbound, já diretamente no produto, assinam o contrato e fazem um auto-onboarding. AI é o assistente para guiar, pulsar da mão, ir levando de fase em fase, ir fazendo também um cadastro e fazer um sign-up e fazer um onboarding muito mais adaptativo, onde não só essa coisa tão rígida que não deixa avançar na próxima se não capto todas as informações. Tem empresas desestruturadas pequenas de 5 colaboradores que no CNPJ e demora até dias às vezes. Então, ter aí que vai ajudando, vai permitindo mais flexível avançar em campos, mas depois volta atrás e ajuda a guiar. Eu acho que isso para a gente foi um golaço. Hoje já esse caminho representa aproximadamente, passou de 0 a representar mais de 10% da nossa nova demanda mensal e espero que até final do ano isso seja quase 20%. Não substituindo outros streams actuais, sino incrementando o tamanho do bolo. O que é genial, né? Porque incrementa o bolo e ainda representa mais. Então, as expectativas com esse caminho são muito positivas. Olhando CS, a gente está também trabalhando, desenhando a gente... Só um pouquinho antes, e meio do funil ali, na execução de vendas mesmo, assim. Além, obviamente, desse PLG que você chamou, né? Que faz direto o processo inteiro. Dos seus times lá de vendas, seria essa parte de Conversational Intelligence? Teria alguma outra? O que vocês conseguiram extrair de maior valor ali aplicando AI? Capacitação dos times, sem dúvida alguma, que era todo esse conversacional que a gente conseguiu de captar, organizar, analisar
de um papo qualitativo surgem números, então isso era impensável antigamente. Então acho que isso está permitindo ter uma qualidade muito melhor do time, porque a gente consegue direcionar muito bem os treinamentos e melhorar as pessoas de maneira muito mais assertiva. Então isso obviamente dirá melhores profissionais que ajudam a convertir mais e por aí vai. Mas também hoje tem outros elementos que ajudam a ter muita mais eficiência. Através também de AI conseguimos hoje nutrir o CRM, por exemplo, e poupar de um tempo de trabalho mais braçal. Através de bots conseguir um vendedor consultar status de algumas contas e ter uma informação muito detalhada antes de entrar a falar ou fazer uma demo para já conseguir ter o pitch, não o pitch padrão só de produto, mas também muito mais assertivo de qual era onde ficou o último papo, porque se convenceu, porque não. Então tem todo isso já sumarizado de maneira geral e com 2 minutos de leitura rápida conseguir ter uma personalização do futuro papo que vai ter com um potencial cliente muito, muito boa. Então hoje tem distintas dimensões que algumas ajudam a ganhar qualidade, outra assertividade e outras, no caso, eficiência e poupar tempo para focar no que importa, que é agregar valor para o cliente e não gastar tempo no operacional, ou cada gastar menos tempo no operacional. Falaria mais no meio do funil. Indo para onboarding, acho que a gente já falei exemplos de que acho que cada vez o onboarder tem um papel menos de parametrizador e um onboarder tem um papel de ser quase um pre-CS, de educar no início de uma jornada no uso do produto e não em parametrizar o produto, que é diferente. Quase que no futuro, e para onde se caminha um universo SaaS, que no final das coisas no nosso coração é o que a gente vende, a gente vai quase ensinar aos clientes a gerir agentes, o Copilot, né? Que eu acho que para onde caminha um pouco nós. Então, o onboarding tem esse papel e essa transformação, e ela já está ajudando a fazer isso também já em onboarding. E depois em CS, tem um caso também bem interessante, conversacional, porque hoje tem caminhos de fazer PLG ou via mar aberto, mas também no nosso aquário. Então, um cliente pode clicar no banner ou a gente pode, através da plataforma dos distintos triggers, pode destravar demos ou testes de produto, que depois eventualmente abandona. Tem clientes que são muito pequenininhos, que às vezes ter um trabalho humano atrás de seus clientes é muito caro. Se não teríamos que ter escalas, ou tem que priorizar com esos modelos predictivos en qué enfocar primero para ayudar a reactivar cosas que abandonaron y siendo de otro producto que querían adquirir. Hoy estamos también desenvolviendo agentes para conseguir nos aproximar de clientes que, por ejemplo, entraron en beneficios, testaron nuestro cartón corporativo, testaron una vez y en 6 meses no voltaron a tener una compra en nuestro cartón corporativo. Entonces, tengo agente conversacional que ayuda a entender por qué no usó, si por falta políticas te ayuda a diseñar una política de gastos de la empresa y por ahí va. Não só identifica, mas também tenta engajar, Exatamente. entender o porquê que usou, por que deixou de usar e como que ele poderia usar de maneira diferente para Exatamente. se tornar mais eficiente. Muito bom. E o que você trouxe foi muito das IAs ali nos processos, né, de maneira de larga escala. Pensando nos contribuidores individuais, assim, você está olhando a Flash como com alguma campanha, alguma ação para capacitar as pessoas individuais a usarem agentes no dia a dia nas tarefas deles, criando integrações, criando agentes ali para ajudá-los no dia a dia para ter uma melhor eficiência individual. Isso é algo que está no radar de vocês de fazer também? Está, a gente treina, tem champions na empresa e no caso de revenue, todos os grandes times dos 7 grandes times que comentei, grandes diretorias que eu lidero, todas están cobertas por algún champion de AI, que é uma pessoa muito senior, que obviamente quem tem que olhar un pouco pro mercado e olhar as provocações e levar essas ferramentas. Enablement treina en esas ferramentas que esos champions implementan o levan o detectan, que son obviamente oportunidades transformacionais. Então, Enablement hoje gasta un tempo muito forte do capacity do time, menos
não só no produto, menos no produto e mais no treinamento da gestão das ferramentas, porque às vezes se eu consigo treinar a ferramenta, a própria ferramenta vai ajudar a pessoa a entender o produto e por aí vai. Então, inevitavelmente, tem um papel muito importante nessa capacitação dos times, tanto obviamente no uso das ferramentas como na criação de agentes ou distintos usos. E a gente também, determinadas pessoas em cada time, a gente contrata alguma vez treinamentos também pontuais para conseguir fazer workshops ou sprints de um dia, de 2 dias, en uma vertical em particular para, obviamente, resolver a dor rapidamente, parar a bola todos durante 1 ou 2 dias e desenhar esos agentes pontuais que ajudariam a resolver algumas dores operacionais, algumas dores relacionadas com go-to-market, mas isso também, por outro lado, ajuda porque o fato de fazer em um estilo workshop e não simplesmente alguém fazer entregar e aí está a gente, ajuda a pessoa a ser cada vez mais autônoma e acostumar-se a fazer uso como fazíamos 10 anos atrás do Excel. Então deve ser parte do way of working do dia a dia do job description de uma pessoa. Então a gente hoje tem essas 3 grandes frentes para ajudar a empurrar a implementação da AI em todas as camadas, desde a pessoa mais senior até a pessoa mais júnior. Legal. E pegando esse gancho, né, não só do treinamento, de capacitar o próprio time a estar construindo, né, os seus agentes ou usando melhor tudo o ferramental da AI, como é que você está vendo esse impacto nos fluxos de trabalho, nos processos, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui é como é que a gente coloca the human in the loop, né? Ou seja, o que a gente chama de inteligência aumentada, né? Que é justamente, foi o que você falou, da gestão e orquestração de vários agentes, ou muitas vezes um processo onde um agente faz uma parte, o humano faz outra, e o outro orquestra, o outro. Como que esses treinamentos e, consequentemente, né, isso funcionando, você começa a ver cada vez mais as pessoas usando agentes e se alavancando na AI, como é que isso impacta no processo e como é que vocês trabalham essa camada, já que você é o obstinado por processo aí lá da... Então, tudo é medível e a gente tem, obviamente, até métricas de entender o nível de usabilidade das distintas usos, ferramentas, etcétera, que existan de AI para entender, obviamente, o nível de penetração que já existe por time e por pessoa nos times. Então, por métricas já de uso para garantir que as pessoas estão usando e que isso faz parte do dia a dia. Exigir muitas vezes que de coisas simples como análises estejam sendo feitas via AI, no apresentações, etcétera, etcétera. Depois, tem parte que a gente trata nos processos ou nos comitês ou nas distintas reuniões que a gente tem. A gestão de AI a gente, a gestão humana no mesmo comitê para, obviamente, entender e medir e mensurar e retroalimentar, mudar os votos, ajustar ou entender que funciona ou não, e porque às vezes de uma fase mais de AI conecta com um processo humano, então entender isso em um comitê para garantir que, obviamente, o argentino deixa de ser quase uma pessoa mais do time em casos pontuais. Então, para mim, parte é isso. Então, garantir com usabilidade que todos usam e que isso permeia em todos os times, integrá-lo no dia a dia de qualquer comitê e qualquer gestão para que isso aconteça. Aquele medo que tinha pelo jeito no passado aí com vocês aqui a gente não tem também de, pô, isso aqui vai ficar parecendo muito que eu fiz no GPT. Isso eu acho que já ficou para trás. Totalmente, né? totalmente. Para mim é o contrário, que não faz no GPT, então é que está sendo pouco produtivo. Exatamente. Eu acho que agora, por sorte, estamos nesse momento. Mas, obviamente, temos que controlar que o output. Agora é mais sobre controlar o output e menos sobre o making of. Muito bom. Guilherme, estamos caminhando aqui já para o nosso último bloco. Queria explorar um pouquinho, né, pegar um pouquinho do seu cérebro e da sua visão. Como é que você está enxergando, né, as máquinas? Falar do futuro, eu acho que a gente já não consegue mais, né? Que o futuro, daqui a 6 meses já mudou tudo, o futuro está sempre muito perto, né? Ou melhor, o futuro está muito longe para a gente conseguir entender da velocidade que as coisas mudam. Mas, enfim, olhando um time frame um pouquinho mais para frente, de alguns 2, 3 anos, como que você visualiza, né, que a gente vai estar
olhando as máquinas de go-to-marketing, discutindo como que vai ser esse perfil, esses fluxos de trabalho, perfil de CAC, enfim, como é que é a tua cabeça para frente ali? Primero eso que van claramente streams que existían o motions que existían hoy ya está, no van a sumir, ya están sumidos, né? Que me fale que orgánico continúa existiendo, do jeito que existe, que me fale, porque mañana batemos un papo y ver cómo está haciendo eso, porque hoy orgánico mudó todo, né? No existe más orgánico no mundo. Entonces existe, y eso como un ejemplo, ¿no? Para hablar puntualmente orgánico, entonces existen motions que ya están sumiendo y otros nuevos van a existir, entonces quien nos está entendiendo ya un poco algoritmo para posicionarse en ChatGPT está atrasadísimo no tempo, por falar de algún jeito. Hoje todos os SaaS que coñecemos non vão ser como claramente como son no futuro, non sei como coñecemos hoxe todas están a espina dorsal de todos os times de revenue, o Salesforce, o HubSpot, o CRM que os times utilizaren, claramente vai mudar. Hoxe existen SaaS o ya existen plataformas que ocupan pedazos agrupados de esos celos, que no sé si el día de mañana todo va a ser junto en un OpenAI o en va a ser en otras camadas agregadoras de, ¿sabes? Más OSI. No alabancar plataformas que a través de AI hacen toda captura de toda la gestión de go-to-market, también ficar no pasado. No es perder lo actual, sino ir incorporando todas esas nuevas camadas, porque, como vos se falou, va a ser un poco bola de cristal, o futuro de 2 años no sé, o futuro de 6 meses también no sé, porque todo muda tan rápido, mas o que yo sé que todo tiene que ir hoy diversificando o máximo posible, porque claramente alguna de esas frentes va a ser ganadora. Entonces hoy no puedes ficar aguardando cuál va a ser y dormir durmiendo no tradicional, ¿eh? Entonces, por otro lado, e os times cada vez vão ser muito mais gestores de agentes, gestores de AI e menos gestores da primeira linha de frente. Aí sí que estou sendo mais futurístico. Então, times vão ser escalados com certeza. É o que falava, eu não quero contratar mais pessoas, eu quero deixar que as pessoas que estão já sejam perfeitas e fazer o dobro com as pessoas atuais. Então, é sobre alavancar e escalar muito mais os times. E isso, sem dúvida alguma, já está acontecendo, mas isso vai acontecer de maneira muito mais exponencial. Falaria que, em relação com revenue, vai muito mais por aí. Obviamente, que nem que falar de cosas ya más obvias de testes AB, de creativos, de modelos de best marketing, todas esas cosas ya para mí ya un Já é AI passado. é uma tecnologia quase do passado e estamos falando um ano atrás, mas é já do passado. O Guilherme, deixa eu fazer um double clique aqui, né, num ponto que você tocou, que foi justamente essa transição do orgânico para esse posicionamento nos LLMs, né, nesses motores novos, digamos assim, de conversação ou de busca, enfim, de extração de conhecimento. O que vocês têm feito nesse sentido para posicionar bem a Flash dentro dos LLMs? Existem times olhando para isso, estratégias? Como que vocês estão vivendo essa transição e como é que vocês estão fazendo na prática ali? Sem dúvida alguma, a gente tem times olhando para isso. A gente manteve o BAU, né? Porque obviamente continua existindo e tem que existir, mas a gente duplicou nesse sentido o time e tem times só olhando para um novo orgânico e entendendo quais são as variáveis que mais afetam, dependendo um pouco o AI que falamos, etc. Como estar hoje ranqueado, entre aspas, ou posicionado, e mergulhando muito e fazendo muito teste. Então, hoje, por exemplo, LinkedIn orgánico pasado no SEO no tiene un papel importante. Cuando falamos hoy de ChatGPT, LinkedIn tiene un papel importante. Entonces, y por ahí va. Entonces, hoy claramente tiene que tener pessoas respirando ese nuevo orgánico, sin duda alguna. Maravilha. Pedrão, mais alguma pergunta, consideração antes da gente caminhar para o final aqui? Não, acho que foi ótimo, deu para
para a gente entender um pouquinho a estrutura, para onde que vocês estão indo, alguns insights super relevantes aqui que você falou do processo e como que agora os processos bem feitos, eles são o pavimento para começar a colocar, começar não, né? A gente já está falando de AI, já deve ter pelo menos uns 3 anos aí, que é onde vai a estrutura para poder alavancar, né? No Isso caso daí. de Gen AI, né? Porque Gen AI a gente já GenAI, fala há exato. Há 20. décadas. Há décadas. Há décadas. Mas acho que foi ótimo. E aí, para agradecer dos pontos, de tudo que você trouxe aqui e compartilhou com a gente. Acho que maravilha. Show. Guilherme, cara, para fechar aqui, a gente tem uma tradição, né, de sempre estar pedindo aqui aos nossos convidados uma indicação de um livro. Um livro que, enfim, você achou interessante, foi relevante na sua trajetória ou te gerou algum insight específico. E aí a gente sempre recomenda aqui um livro por cada papo que a gente tem. Conta aí pro pessoal de casa aí qual livro você trouxe e por que que você recomendou esse livro pra gente aqui hoje. Ótimo. Eu trouxe, como mostrei para a câmera, Amplifique. Amped It Up en inglés, para quien quiero procurar también no Amazon, de Frank Slotman. Para mí, Frank Slotman é un serial CEO. O mesmo que existen serial entrepreneurs, para mí existen serial CEOs. Para mí, él representa un máximo exponente de escalar empresas en nueva economía. Entre otras, él hizo ya 3 IPOs, si no estoy errado. Una de ellas fue Snowflake, que fue mayores IPOs de la historia de B2B, etcétera. Y para mí, ¿y por qué resolví traer un libro que más sobre gestión y menos sobre tecnología? Tecnología está cambiando tanto, que no sé, mudando tanto, que acho que hoy no existe una referencia en tecnología que fale para onde vamos a estar más futurísticamente falando. Mas o que sí sé es cómo las organizaciones tienen que se adaptar para escalar rápidamente y adaptar a organización para hacer acontecer o produto ou transformações ou tecnologia, adopção de tecnologia, etc. E ninguém melhor que Frank Slotman para mostrar isso. Este livro para mim é uma enciclopédia que toda pessoa que quer escalar times, seja em produtos, seja em revenue, mas relacionados com nova economia, deveria ter como livro de cabeceira. E hoje mostra muito mais o como que o qué, porque o qué ninguém sabe, mas sí o cómo. Entonces por eso resolví traer ese libro. Y sin duda alguna, a nivel corporativo, fue el libro que más me marcó. Y un pouco no que basa a minha gestão, de como ter muita agilidade e velocidade e fazer as coisas acontecer muito rápido. Eu recomendo fortemente este livro. Maravilha, Excelente. ótima recomendação. Foi de 50 para 700, tem uma boa escala aí de time de go-to-market, né, de máquina de revenue. Maravilha, Guilherme, cara, muito obrigado. Mais uma vez aí, obrigado pelo papo. É sempre um prazer, sempre muito rico aqui, muitos insights. Pedrão, valeu pelo apoio. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio. Grande abraço.